Olá, hoje vamos falar sobre um tema que eu acho bastante interessante para completar um vídeo que nós falamos anteriormente, que nós vamos falar hoje sobre dispneia, ou a famosa falta de ar, né? Que é um tema que pode e muitas vezes traz confusão com o cansaço, que é a falta de energia, né? Falta de energia, cansaço, que nós já falamos no vídeo anterior, se relaciona a problemas metabólicos, né? Problemas de falta de metabolismo, né? Falta de função orgânica, né? E isso nós já explicamos no vídeo anterior. Hoje falaremos sobre falta de ar, dispneia. Isso tem relação habitual e frequente com problemas de natureza cardiovascular, pulmonar, né? Hematológica, e algumas de natureza até hormonal, né? Mas nós vamos nos ater hoje a problemas de natureza cardiovascular e respiratórios, né? Então, falta de ar é uma situação habitualmente que dá um posicionamento até de desespero, a pessoa se sentir com falta de ar, sufocada, né? Com dificuldade de respirar. Isso é uma situação bastante difícil para a pessoa, né? E traz grande sofrimento de modo geral. E quando esse problema é de natureza cardiovascular, habitualmente isso está ligado a esforço físico, né? Então a pessoa, quando vai fazer algum tipo de atividade, vai desencadear essa falta de ar, né? Isso é clássico de problemas de natureza cardíaca, né? Um paciente que tem insuficiência cardíaca, o paciente que tem problemas de natureza valvular, né? Problemas de natureza coronariana, né? De entupimento coronário, isso pode desencadear falta de ar, ou seja, ele vai fazer algum tipo de atividade e isso desencadeia o cansaço, a falta de ar. E essa falta de ar habitualmente melhora quando a pessoa para a atividade, né? Isso é uma situação bastante clássica de problema cardíaco levando à falta de ar, né? Em situações muito mais graves, essa falta de ar de origem cardíaca pode ser desencadeada quando o indivíduo está deitado, ele deita para dormir e acorda com falta de ar. Isso aí confere uma característica até de muita gravidade, levando a gente a pensar numa insuficiência cardíaca já muito avançada, que esse paciente fica, a gente chama congesto, né? O pulmãozinho dele fica congesto de sangue, a gente fala, o leigo fala de água, né? E começa a dificultar a troca gasosa a nível pulmonar e a pessoa fica com a falta de ar. Aí ela tem que levantar para que essa situação melhore, né? Aí nós já estamos falando de situações bastante mais sérias, né? E problemas de natureza pulmonar também, obviamente, são muito frequentes como causa de falta de ar. Nós estamos falando de asma, nós estamos falando de bronquite, nós estamos falando de DBPOC, nós estamos falando de fibrose pulmonar, nós estamos falando de uma vasta quantidade de problemas pulmonares, que esses sim, quando ocorrem, não necessariamente estão relacionados com atividade física, pode estar desencadeando essa falta de ar em repouso, com a pessoa parada, né? Ela pode estar tendo essa falta de ar. E essas pessoas habitualmente, quando muito grave, em situações mais graves, elas tendem a ter as extremidades ficarem roxas, né? Elas sibilam ou fazem aquele barulhinho chiado no peito, né? Isso é clássico de problemas pulmonares. Essas pessoas habitualmente têm muita secreção pulmonar, tossem muito, né? Então, essas são características usuais ou comuns como causas de falta de ar, né? Então, é muito importante a gente começar a entender o que é uma coisa e outra, né? Uma boa noite para todos e obrigado.